Paz de Cristo, queridos. Vou trazer uma mensagem que vai de encontro ao que a igreja primitiva vivia, mas que ficou no esquecimento dos dias de hoje. No decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, esses princípios, né, que eram do evangelho do reino que era anunciado, aquele evangelho que precisa ser anunciado em todas as nações para que depois venha o fim, né? Então, aquela reunião, vou falar basicamente das reuniões que haviam, como eram aquelas reuniões da igreja, como eles se reuniam com a igreja e para qual o propósito. Amém? Então, o título dessa mensagem é As reuniões como igreja que ficaram esquecidas. Então, eles tinham uma maneira de se reunir, uma maneira de congregar, que era completamente diferente do que a gente vive hoje. No decorrer da mensagem, a gente vai ver que eles se reuniam e todos interagiam. Todos falavam, todos traziam profecias, revelações, palavra de instrução. Isso não sou eu que estou falando, é o que está na mensagem. Hoje a gente vive um sistema de reunião repleto de liturgias, né, repleto de ritos, com sequências pré-determinadas, palavras pré-estipuladas, e que é um monólogo. Monólogo de que maneira? De que aquele que está falando pode falar o que quiser ali, e ninguém pode interromper e falar, irmão, a mensagem, a palavra de Deus não diz isso. Entendeu? Ou seja, criar um sistema mesmo para quê? Para que aquele que está falando fale e seja a verdade única, que não possa haver uma interação, para que possa haver discordância, para que o outro que tenha mais entendimento possa corrigir, entendeu? Virou um sistema de monólogo, mas no meu entendimento, isso foi introduzido justamente para quê? Para haver um monopólio, monopolizar, entendeu? Haver um monopólio sobre as ovelhas, sobre aqueles que estão ouvindo. Mas a igreja primitiva não se reunia assim. Eles se reuniam, eles discordavam. Quando alguns irmãos levavam heresia, havia divergências, mas aquele que tinha a verdade, ele era reconhecido pelos demais, porque era provado que aquele irmão tinha a verdade e aquele que tinha a heresia estava completamente errado, entendeu? Então, o que é que acontece? A, a gente precisa voltar para essa igreja primitiva, amém? Então, Hebreus 10, 25 diz assim, não abandonemos as tradições de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. O grande dia do Senhor está se aproximando. Então, o autor de Hebreus fala o quê? Para a gente se reunir, não perder a tradição de se reunir como igreja. Reunir como igreja. Vocês vão ver no decorrer do texto que não é reunir para culto, reunir para adorar, reunir para adoração. Algumas características das reuniões dos irmãos da igreja primitiva. 1 Coríntios 14, 26 diz assim, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, ou uma revelação, uma palavra em línguas, ou interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Isso aqui é Paulo falando. Então, nesse texto aqui de 1 Coríntios 14, 26, já percebemos como era a estrutura dessa reunião. Todos podiam interagir e falar. Um vinha com palavra de instrução, outro de revelação, outro com línguas, outro com dom, outro com interpretação, outro com profecia. Era uma reunião em que todos interagiam. Era um corpo interagindo para um bem comum, para um fim comum. Não era um sistema religioso de monólogo, de um sacerdote pregando para ovelhas. Não era isso. Não eram sermões. Né? Sermões podem existir? Podem. Mas a gente vê que ali, naquele convívio, naquela igreja primitiva, todos falavam. Aqui Paulo está falando da igreja de Corinto. Então, vamos lá. Então eu escrevi assim, os membros da igreja podiam ter participações especiais com palavras de sabedoria, instrução, exortação, revelação e fazer perguntas. Essas prerrogativas não eram concedidas às mulheres durante a reunião, pois Paulo instruiu
as mulheres para que não interrogassem na igreja, mas em casa seus maridos. Então as mulheres não podiam perguntar. O que o irmão tinha dúvida e perguntava, o homem podia perguntar, para ser aperfeiçoado e aprender. Já a mulher tinha que fazer perguntas, interrogar os seus maridos nas suas casas. Paulo proibiu as mulheres de interrogar, com o princípio de quê? Princípio de honrar, né? O homem é a cabeça da mulher. Eu não vou entrar nesse critério agora, nesse princípio agora que Paulo fala, mas eu vou dizer, a mulher não podia interrogar ali. Paulo proibiu as mulheres de interrogar naquela reunião. Mas os homens podiam questionar, perguntar, interagir, como um ensino. Ensinar, quando você está aprendendo da palavra, aprendendo do alimento sólido que é Cristo, você pode perguntar, interagir. E você vir com o seu dom, você vir com o dom da sabedoria, o dom de mestre, o outro com o dom de profecia, o outro com palavra de instrução. Amém? Todos interagiam. Era proibido a mulher fazer perguntas, falar na reunião. Todos os homens podiam falar em ordem, pois Deus não é Deus de desordem. Quer dizer, Paulo estipula uma ordem, cada um falar na sua ordem, cada um falar em línguas na sua ordem, cada um trazer palavra de instrução na sua ordem, profetizar na sua ordem. Ele até determinou que 2 profetizem, que 2 falem em língua, que haja intérprete. Isso tudo está lá em 1 Coríntios 14. Amém, irmãos? Então vamos lá, 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em toda a congregação dos santos. Então, por ter discordâncias, não poderia haver desordem. A paz tem que prevalecer a todo tempo. Não podia ser motivo de discussão, de ânimos, né, exaltados, mas ouvir e tentar provar na palavra, nas escrituras, a verdade. E não desordem, sem paz, sem amor, sem mansidão. Amém? Esse que Paulo estava falando. Então ele vai lá e fala, 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Que a paz prevaleça na reunião, como em todas as congregações dos santos. Então, assim como podiam falar para instruir e falar para levar revelações, também podiam manifestar dons numa sequência ordenada. Amém? Quando havia divergência de entendimento do que os irmãos falavam para instrução, Paulo achava até correto haver divergência, para os que tivessem palavra da verdade fossem reconhecidos entre os demais. Então, Paulo achava até válido ter essas divergências, divisão nesse sentido. Porque um concorda com o que o outro falou e o outro concorda com o outro. Mas aquele que tem a palavra de verdade fosse reconhecido. Porque quando pegasse o texto, a palavra mesmo de instrução, aquele que falou o que é a verdade fosse reconhecido entre os demais. Então, qual o texto que eu posso comprovar isso aqui que eu estou falando? 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Falando para a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. As divisões, entendeu? Sem paz, como eu falei, sem ordem. Mas vamos lá. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Entendeu agora o que Paulo está falando? Vamos lá, na versão NTLH. 1 Coríntios 11, 19 diz assim: não há dúvida que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro que são os que estão certos. Na versão ARC, 1 Coríntios 11, 19, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifestem entre vocês. Está entendendo? O mesmo texto que agora eu estou lendo em outras versões, na versão RC 69, revisada de 1969. 1 Coríntios 11, 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós. Então, eles podiam falar. A gente conclui que todos podiam falar. Não era um monólogo, um sacerdote em cima de um altar, como se fez, né? Como se criaram, ou em cima de um púlpito, ou num lugar mais alto, sem poder ser interferido, sem poder ser questionado. Amém?
Então vamos lá. As reuniões não eram como missas ou cultos dos dias de hoje. Todos os homens podiam participar com palavras de instrução, uma interação ordenada e sem confusão. Porém, tanto homens e mulheres podiam servir ao corpo de Cristo com seus dons, não sendo apenas privativo aos homens. Amém? As mulheres podiam participar com seus dons, com as suas profecias, com as suas interpretações de línguas, com as suas, até revelações, se tem uma revelação que Deus deu, porque ela não poderia falar para trazer a revelação, ela não podia perguntar, interromper a reunião para perguntar. Isso só era dado aos homens. Amém? Não eram reuniões engessadas com liturgias e cerimoniais, consequências pré-estabelecidas para eventos de cerimônia, como palavras iniciais, na sequência louvores, na sequência recolhimento de dízimos e ofertas, sermão e encerramento. Até mesmo porque dízimos e ofertas não fazia parte do contexto da igreja primitiva. Isso foi introduzido pelos homens. Dízimos e ofertas foi introduzido pelos homens. A palavra nos mostra que havia uma contribuição em favor dos santos, assistência em favor dos santos, para os necessitados. Entendeu? Do corpo, aqueles que estavam precisando. Entendeu? Porque Deus é aquele que dá semente ao que semeia e o pão de provisão para quem precisa. Ele faz abundar a sementeira daquele que compartilha e distribui entre os irmãos, que sabe compartilhar e dividir, que não deixa o irmão passar fome, ajuda o irmão na sua necessidade, que inclusive Tiago vai falar que essa é a religião pura e imaculada diante de Deus, assomada a se manter, né, incorruptível com o mundo. Então vamos lá, dízimos e ofertas não estavam dentro do contexto das reuniões, até mesmo porque não fazem parte da nova aliança. Se a tua comunhão com Deus e a tua adoração a Ele se resumem ao máximo 2 horas de uma missa religiosa ou de um culto religioso, 1 ou 2 vezes por semana, é porque não aprendeste a adorar a Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em todo momento, e também não aprendeste o que é servir a Deus a todo momento pelo sacrifício do teu próprio corpo, para não pecar. É o culto racional. João 14, 21 disse assim, Jesus falando com aquela mulher samaritana. Disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não é num lugar. Jesus falou para aquela mulher samaritana, não é aqui, mulher, nesse monte onde Jacó cavou esse poço, essa cisterna, e nem lá em Jerusalém, onde está o templo, em Sião, onde Deus separou para a morada eterna. Hoje, nós, já chegou a hora, que adoramos o Pai em espírito e verdade em qualquer lugar. Mas o que é que Jesus está dizendo propriamente? Paulo vai falar em Romanos 12, 1, que diz assim, qual é a adoração que Deus quer? Qual é a adoração, o culto, o trabalho, o serviço diário, constante, permanente, a todo tempo, quando abrimos os olhos até a hora de fechar? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o nosso culto racional que Deus não quer um culto num local de idolatria, num templo, num santuário. Deus quer a nossa adoração constante e permanente, pelas nossas ações, refreando a nossa língua, tendo domínio próprio, não cobiçar o que é do próximo, não fazendo mal ao irmão, orar para os nossos inimigos, amando, cumprir os 2 mandamentos que Deus mandou, amar o próximo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como Jesus. É isso que Deus quer. Essa é a nossa verdadeira adoração. É isso que entra, é isso que sobe. Não é nem que sobe, né? Porque Deus está dentro. Mas o sacrifício, não era você sacrificar um animal e aquele cheiro que subia daquele holocausto, daquele animal sendo queimado, era um cheiro agradável a Deus para perdão de pecados. Hoje o nosso sacrifício é esse. Nós somos templos vivos de Deus, que convém andarmos a todo tempo em comunhão com Deus, porque fomos inseridos no corpo de Cristo. Cristo é o santuário de Deus, a morada de Deus, a morada do Pai em espírito em Cristo. E hoje, Cristo é o cabeça desse corpo, nós somos os membros. Amém? Então, não é num local que a gente vai para adorar, não é num templo de adoração que nós vamos adorar.
mas é a todo tempo, a todo momento, porque Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Entendeu? E Paulo vai falar em Coríntios que nós somos o quê? Nós somos embaixadores do reino em nome de Cristo. Bom, então, isso é religiosidade. O sistema de monólogos, de um falar e todo mundo ouvir calado, ver que está sendo anunciada uma palavra errada e ninguém podia falar nada, isso não estava no contexto da igreja primitiva. Mas convém que volte a esses princípios. Convém que volte a essas reuniões, essas comunhões de aperfeiçoamento do corpo, para edificação do corpo, para aperfeiçoamento de cada membro para o seu serviço, para que todos cheguem à varonilidade e à perfeita plenitude de Cristo. Amém? E não é só num dia ou no outro, você pode interagir com o irmão a todo tempo, você pode aprender no trabalho com o irmão, palavra de vida, o pão da vida. Você pode compartilhar o pão da vida onde você estiver. Você pode cultuar a Deus onde você estiver. No seu trabalho, no ônibus com o irmão que você senta do lado, na sua casa com seus filhos, com a sua esposa. Um sempre está ensinando a palavra, um está sempre alimentando o outro com o pão da vida. Amém, irmão? Então vamos lá. Então, o culto racional, que é o que Deus quer, não é o culto no local, não é a adoração no local, a adoração racional a todo tempo. Fuja da religiosidade, das empresas da fé, dos fatos pesados desse sistema religioso implantado, para viver unido ao irmão de maneira simples, contudo poderosa, fazendo parte do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, e os irmãos são os membros do corpo, onde também Cristo é a pedra angular, rejeitada pelos construtores, onde cada pedra viva é inserida, formando o edifício que cresce para a morada de Deus em espírito. Amém? Está lá falando em Efésios. Mas eu botei aqui eu escrevi da minha maneira. A tua comunhão com os irmãos e conviver unido com eles não depende de estrutura religiosa, nem de empresas da fé, nem de templos de idolatria. O Senhor procura verdadeiros adoradores, não religiosos presos a liturgias de missas e de cultos que pouco contribuem para a verdadeira interação e comunhão da família de Deus, como era na igreja primitiva, todos interagindo à mesa, no corpo. Amém? Quando a família de Deus se reúne à mesa em memória da mensagem da cruz, do sacrifício vicário de Cristo, convém que todos participem com seus dons como membros do corpo de Cristo. O sistema religioso criou um formato de reuniões com liturgias, monólogos, missas, cultos, eventos e celebrações diferentes da igreja primitiva, onde todos participavam com palavras de instrução, salmos, palavras de revelação, falas em línguas com intérpretes, profecias, curas, milagres, tudo conforme uma ordem, sem desordem, comprovado em 1 Coríntios 14, na instrução de Paulo para quando os irmãos se reunissem como igreja. Amém? Então a gente precisa fugir do sistema religioso, que é a iniquidade que interfere e que destrói o que Cristo plantou, o que Cristo iniciou aqui na terra e que os apóstolos iniciaram. Amém? A igreja dos apóstolos, a igreja que foi criada lá em Pentecostes. Amém? Então Salmo 33, 1 diz assim: ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção, a vida para sempre. Bem? A missa da igreja não é... A missão da igreja não é fazer eventos, é fazer discípulos. Eventos podem atrair multidões, mas não necessariamente formam seguidores de Jesus. Amém? O cristianismo centrado em missas e cultos, eventos religiosos, produz espectadores e consumidores. A dinâmica é simples. Frequentam, recebem e voltam na semana seguinte. Eles buscam eventos, eles buscam cerimônias, eles buscam rituais, eles buscam religiosidades. Amém? Mas não ser formado em Cristo para apresentar Cristo ao mundo, com a sua própria presença, com a palavra de reconciliação, o evangelho da reconciliação que foi dado como embaixadores de Cristo. Não, eles querem estar sempre o quê? Esquentando os bancos da igreja, indo em shows gospels, louvores, onde a palavra agrada mais a eles, onde são consolados, são palavras que recaem bem nos seus ouvidos, não palavras de repreensão.
para, para serem o quê? Transformados, amém? Então a gente precisa fugir desse sistema e entender para que verdadeiramente entramos em comunhão e nos reunimos, entendeu? Reúne-se como igreja, reunir-se como igreja é bom e necessário. Mas se a fé não ultrapassa o domingo, não chega aos lugares e à vida diária, terminamos como uma igreja irrelevante e sem poder. Quando tudo gira em missa, culto, celebração e eventos, o ministério se centraliza em formar poucos discipuladores, ou seja, poucos pregadores, ou seja, poucos que ficam ali em cima do púlpito pregando, entendeu? Se mantém ali um só que prega e os demais ficam a vida toda sentados no banco ouvindo. Não crescem, não se tornam discipuladores, amém? Porque o sistema induz a isso. Mas um sistema que todos falam, todos interagem, todos não vão crescer juntos até chegar à unidade da fé, como era na igreja primitiva? Poucos falam em monólogos. Poucos falam em monólogos. São poucos que falam em monólogos, ninguém pode interromper. Pode estar falando uma heresia lá em cima do púlpito, mas todo mundo tem que ouvir calado e não interromper. É um sistema religioso, doutrinário. Amém? E muitos assistem e consomem. Jesus não disse, reúnam-se toda semana e esperem que as pessoas venham. Mas Jesus disse, vão e façam discípulos. A igreja que vive para atrair pessoas para os seus eventos e celebrações precisa competir com melhor música, melhor produção, melhor experiência, melhor palavra ensinada no sentido de confortar o coração, melhor pastor, melhor local de reunião, melhor artista convidado para cantar e por aí vai. Deixa de ser o propósito de Cristo para ser uma religiosidade. Amém? A igreja primitiva, simples e poderosa, formada inicialmente pelos apóstolos, focava em formar o caráter de Cristo nos irmãos e não em produzir melhores eventos, apresentações, cerimônias e ambientes de entretenimento e descontração vazia. Tá? A mesa espiritual, o lugar de reunião, o local da comunhão do sangue do corpo de Cristo, onde se compartilha o verdadeiro alimento e a verdadeira sangue para a vida eterna. É espiritual. Jesus é o pão da vida. 1 Coríntios 10,16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos, né, a comunhão do sangue do Cristo, o pão que participamos, né, a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão da vida que é Cristo, o único pão. A mesa de comunhão se forma em qualquer lugar deste mundo, pois não é local, mas as pessoas que a compõem. João 4,21, disse-lhe Jesus, mulher, pode crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. É o local, não é o local de adoração, mas é quem compõe essa mesa. E a palavra Jesus vai falar na sua palavra que agora podemos participar da sua mesa no reino de Deus. Eu não me lembro agora qual é o texto. Porque agora entramos no reino de Deus. As promessas se cumpriram em nós pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus nos consagrou um novo e vivo caminho ao Santo dos Santos, à casa de Deus, pelo véu do seu corpo que foi moído, que foi rasgado, pelo seu sangue derramado, o sangue da nova aliança. Amém, queridos? Então, que nós vamos voltar à igreja primitiva, aos princípios da igreja primitiva, aos princípios daquela igreja lá de Jerusalém, que se formou logo assim depois de Pentecoste, que é falada lá em Atos 2. Né? Tinham tudo em comum, se reuniam no pátio do templo, depois iam partir o pão de casa em casa, ou seja, o pão era partido numa casa, na outra, e cantavam e louvavam e comiam suas refeições em comunhão. E assim o Senhor Jesus Cristo ia acrescentando os membros àquele corpo, àquela igreja. Amém? Fiquem na paz e que essa mensagem venha trazer mais entendimentos para que vocês entendam verdadeiramente para que se congrega. O motivo verdadeiro para que Jesus convoca os seus filhos, para que Deus convoque os seus filhos para se reunir junto a Cristo, formando o corpo de Cristo, a família de Deus. Amém? E na paz. Um grande abraço.